Glória a Deus. Isaías 38, capítulo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, todas as tuas portas abertas estejam, e que tão somente o que Ele quer falar, fale com todos nós, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém, tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da nossa campanha: glória a Deus, glória a Deus. Essa passagem é por demais conhecida também pela igreja, mas o Senhor tem certamente uma palavra para nós nesta passagem. É interessante que a situação desse rei Ezequias não está lá muito boa. Aliás, ele está avisado de que vai morrer. Acreditam os estudiosos que Ezequias está, nesta altura, com 39 anos de idade. Ele é filho de Acais, assumiu o reinado aproximadamente em 701, em 715, e ele faz uma obra fantástica. Tanto é que ele é considerado o terceiro rei mais famoso. Davi, Salomão e agora Ezequias. E ele, uma das obras que esse rei faz, eu andei nela, acho que a Adriana também, Adriana Fontoura está aí. Ela não é professora? Ah, é? Você pôs ela. A Adriana Fontoura, acho que foi também, não sei mais quem. Numa dessas ocasiões da viagem de Israel, não sei se vocês foram, mas nós passamos no aqueduto de Ezequias, do rei Ezequias. E é interessante que você entra por baixo, ali perto da cidade, onde era supostamente o palácio de Davi, e vai, e o rio azul, você passou lá também? Não foi? E o negócio é feio. O negócio vai, quem tem problema de claustrofobia, você quase morreu. O negócio vai fechando assim, parece que não dá para passar, aí você passa assim, numas frestas assim, e a água aqui, e é o aqueduto que ele fez, naquela época, algo extraordinário, e a gente vai desembocar lá no tanque de Siloé, e é perfeito, é muito lindo, nós fizemos o trajeto, é muito gostoso. Novembro nós vamos ter caravana para Israel, hein? E é perfeita a obra. E esse rei, ele faz coisas extraordinárias em cada uma das direções do seu reinado. Ele faz uma reforma fantástica. Ele tira os ídolos
que o seu pai tinha colocado, ele tira todas as idolatrias, ele vai para os altos, ele vai fazer uma reforma perfeita. E esse homem, ele anda com Deus, esse homem, ele agrada a Deus. Mas agora, ele está acometido de uma enfermidade. E a enfermidade é de morte. E quando ele está acamado, aguardando uma situação pior, ele recebe a notícia de que Isaías, o profeta, estava vindo até ele. Então, como eu já disse em outras ocasiões, eu imagino o coração desse rei, conhecendo o profeta que é Isaías, alegrando, porque se Isaías está vindo, o meu milagre está vindo. Se Isaías está vindo, Deus está vindo ao meu encontro, porque ele é um homem de Deus, a presença de Deus está na vida dele. Eu reconheço Isaías como um profeta. Ele é um profeta, ele nunca abriu uma boca que falasse em nome de Deus, que não fosse Deus verdadeiramente. Então eu imagino ele se alegrando, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra, eu estou em pré-morte, mas o autor da vida está vindo, através do profeta, para falar comigo. E quando chega o profeta, o que ele ouve da boca do profeta, não é nada animador. Prepara a tua casa, porque certamente, a palavra certamente dói um pouco mais. Certamente morrerás. E como se não bastasse, ele não diz só certamente morrerás, ele disse certamente morrerás e não viverás. Não precisava desse peso maior. E aí o impacto para ele. E eu fico imaginando, porque ele vai ter abalos, né, dos mais terríveis. E eu fico imaginando o impacto emocional, o impacto na fé desse homem. Poxa, eu andei com Deus, eu fiz tudo para agradar Ele. Eu abri tudo que eu pudesse abrir, fechei tudo que pudesse fechar, para agradar a Deus. E numa situação, eu com 39, o que eu fiz com 39 anos de vida? Então, ele tem crises das mais diversas, a interna e a externa, porque nesse exato momento está acontecendo outra coisa mais terrível ainda, mais terrível não, tão terrível quanto. Senaqueribe e os seus exércitos da Síria tinham tomado todas as cidades fortes de Judá, de Israel, acabou com o reino norte, e está chegando agora contra eles, está sitiando eles. E a ameaça dele, através de Rabsaqueu, o comandante do exército do rei da Síria, Senaqueribe, é muito grande. Você está pensando o quê? Você fez uma aliança com esse Egito aí, uma cana quebrada, não vai te livrar de nada, não vai te ajudar em nada, não serve para nada. Se eu der para vocês cavaleiros, se eu der para vocês 2.000 carros, vocês não têm cavaleiros para eles. O que? Vocês estão pensando que o Deus de vocês vai livrar vocês? Cadê o Deus das cidades fortes de Judá que não livrou eles? Nós destruímos todos, você não sabe da nossa fama? Ele falou, podia falar na língua síria, para nós, o povo não precisa de ouvir, ele vai, sobe no muro e fala na língua do povo de Ezequiel, hebraico. E eles estão agora apavorados por tanta dificuldade, com tanta luta. E o homem agora acometido de enfermidade, recebe uma profecia, tu vai morrer. Como que fica isso? Como que fica o coração do rei? Porque o rei ama seu povo, o rei ama a família, e esse rei é um rei especial. No reino do norte, Israel, não tem rei que presta, mas no reino do sul, muitos eram reis piedosos, e esse era piedoso, esse tinha amor, esse fez muita coisa para benefício daquele povo. Parece que nessa altura a gente olha para Deus e pensa, Deus é mau. Por que é que Deus não faz um milagre para eles? Esse exército de inimigo aí, eles eram pessoas terríveis, matando o povo por aí,
e agora Deus não vai livrar este povo. Só que é interessante que na boca de Ezequias, quando ele recebe a notícia da morte, não sai murmuração, não sai reclamação, não sai uma controvérsia, uma contra-argumentação. Não. Há uma ação diferente na vida deste Ezequias. E é essa ação diferente que Deus quer de nós nesta campanha. Muitas vezes, no tempo em que estamos, nós somos muito mais murmuradores do que pessoas de oração. E nós murmuramos tanto que não temos vida de oração. Porque quem muito murmura não tem argumento para orar. Quem muito murmura não tem argumento e não tem nem sentimento para clamar a Deus. Porque vai ficando revoltado, vai ficando uma pessoa amargurada, essa vida não presta. Olha como é que Deus também nem olha para mim, eu creio que Deus não tem nada comigo, eu creio que vai só aumentando o problema. Mas esse homem escolheu não murmurar. Esse homem escolheu não discordar de Deus. Ele escolheu ter uma mente diferente, uma reação diferente, uma reflexão diferente. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite, o Senhor nos dando palavras, será discernindo qual é a última palavra da boca de Deus. Discernindo qual é a última palavra na boca ou da boca de Deus. Qual que é o tema? Discernindo qual é a última palavra da boca de Deus. Não dá para entender isso no texto? Deus usou o profeta Isaías para falar comigo. Mas será esta a última palavra neste assunto? Será esta a última decisão de Deus para com a minha vida e este povo? Não, eu não creio que Deus tenha esse desfecho. Não, eu não acredito que esta é a saída que Deus tem. Eu prefiro acreditar que Ele está me provando e que espera de mim reações para que Ele possa de fato trazer a última palavra que está na boca dEle. Aleluia. Moisés, sai do meio deste povo, porque vou matar a todos. Era a vontade de Deus matar a todos, ou era um teste com Moisés? Senhor, não. O que dirão do teu grande nome? Se o Senhor matar todo esse povo e levantar outro povo, o que dirão do Senhor? Tu és o justo juiz. Era isso que eu queria ouvir, Moisés. A obra vai continuar. Alabaganai. Tem hora que não é morte, é prova. Tem hora que não é morte, é teste. Tem hora que não é o fim, é uma oportunidade para você revelar o seu coração e a sua fé diante do Todo-Poderoso. Tem hora que a última resposta que você ouviu é na verdade uma proposta que está oculta na resposta, para que você reaja na sua vida e tenha uma nova atitude diante daquele que é o Rei da eternidade, o dono das oportunidades, o Senhor e autor da vida. Tem hora que Deus está dizendo: olha para mim e pense um pouco mais. Aleluia. Diga: se eu estou diante de Deus, tudo pode mudar a qualquer momento. Alguém está diante de Deus?
Laramassura macandarai. É hora de olhar para Deus com um olhar mais puro, mais limpo. É hora de pensar em Deus com um sentimento mais puro, mais limpo. Deus não é mau, não há maldade nele. Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel o tempo todo. Pastor, eu estou nessa idade, não tem casamento para mim, pastor. Eu acho que eu vou viver sozinha, sozinho, na solidão, pastor, porque a minha vida nunca deu certo, as coisas nunca deram certo. Quem sabe nesta noite Deus está dizendo: muda, arranca a murmuração da sua boca e coloca oração na sua boca. Tira a murmuração, coloca a oração. Tira a reclamação, coloca a oração. Tira as mágoas e coloca a fé. Quando ele recebe a notícia, ele vira o rosto para a parede. E aqui tem alguns significados. Um deles é: nos homens não encontrarei resposta. Eu me volto para Deus. Dizem os estudiosos que ele se inclina para a parede e a parede estava para o oriente. Todo homem cheio de fé sabe que do oriente vem a resposta. Aliás, é do Oriente que virá o Senhor Jesus Cristo e vai entrar nos portais da Nova Jerusalém, aquele portão da Porta Dourada que está fechado e que tem um cemitério na frente, porque eles creem que o Messias quer passar por lá e virá, mas ele não pode pisar onde há mortos. O que eles não sabem é que onde o Messias está, a morte vira vida, Adamassurai, e as portas fechadas se abrem. Eu te convido a olhar para o Oriente nesta noite. Olha para o Oriente, Alabandaraia. Ele se volta para a parede, para o Oriente. Muitas vezes os nossos olhos estão esperando dos homens, por isso as decepções. Muitas vezes nós estamos esperando a perfeição nas pessoas para que a gente seja feliz. O marido esperando a perfeição da esposa para que seja feliz. A esposa esperando a perfeição do marido para que seja feliz. Não, você tem que mudar a sua maneira de ver o outro. Você é a primeira pessoa cheia de defeito. Você é a primeira pessoa que precisa de mudanças. Ei, começa a se deleitar na caminhada de um que tem problema, com outro que tem problema, mas um ao outro ajudando, um ao outro entendendo, e a caminhada com Jesus e Jesus nos aperfeiçoando e melhorando. Não espere dos homens, espere de Deus. Não espere dos homens, espere de Deus. Não espere dos homens, espere de Deus. Quando nós esperamos dos homens, nós não precisamos melhorar, mas quando esperamos de Deus, nós precisamos melhorar. Já viu aquele negócio de buscar o batismo com o Espírito Santo? Coisa gostosa, preciosa, maravilhosa. Você vai buscando e não vem. Você fala: meu Deus, tem algum pecado oculto, eu preciso perder. Senhor, mostra-me os meus pecados, eu quero aperfeiçoar, eu quero melhorar. Não é assim quando você quer buscar mais de Deus? Arabacai. Quando você olha para os homens, você não precisa de mudar nada. Mas quando você olha para Deus e espera de Deus, você vai precisar mudar. Eu preciso mudar. Se começou a andar com Jesus, começa a devolver o que roubou e começa a dar mais aos pobres, metade dos bens. Começou a andar com Jesus, os demônios vão embora. O espírito de promiscuidade, a pornografia, o exibicionismo vai embora. Começou a andar com Jesus, você quer ser parecido com Jesus, você quer glorificar Jesus. A sua maneira de falar muda, a sua maneira de andar muda, a sua maneira de vestir muda, a sua maneira de agir muda, a sua maneira de reagir muda. Se está andando com Jesus, está melhorando, está aperfeiçoando e está crescendo, porque Jesus só nos melhora. Olha para Deus.
Espera em Deus. Creia em Deus. Ele voltou os olhos, o rosto para a parede. É interessante que quando Jacó quis resolver de fato o seu problema, quando agora ele não era ambicioso, ele não queria só a bênção de Deus para ter as coisas. Não, agora ele queria mudar. E quando ele quis mudar, ele passou toda a família e todos os pertences à frente. E só ele entrou para o val de Jaboque. É eu e Deus. Quando você quer resolver coisas sérias, saiba que esse é o caminho. Você e Deus e mais ninguém. Quando você quer resolver coisas que não se resolve mais, que pessoas não podem resolver para você, não podem solucionar para você, escolha o seu val de Jaboque e entra nele, você e Deus. E não saia de lá enquanto não fores abençoado. Entra para o seu quarto de guerra e não saia de lá. Você que está com problema de ansiedade, entra para o seu quarto e não saia de lá enquanto a ansiedade não for embora. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos, mas contudo seja conhecido diante de Deus nos detalhes o seu clamor, as suas necessidades, porque Ele será o arbítrio, te dará a paz e você não terá ansiedade. Entra para o quarto, derrama a alma, derrama as palavras, vai falando e vai dizendo: não saio daqui enquanto não me abençoares. Não, eu não aceito ansiedade no meu coração, é mandamento da palavra. O Senhor não quer na minha vida, eu também não quero. Senhor, vem com a tua mão forte, vem com teu fogo que queima, vem com a tua glória sobre a minha vida, meu Deus. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta alguém orar, não adianta alguém aconselhar. Você tem que ir lá e se dobrar diante de Deus. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto te verá em secreto, te ouvirá em secreto e agirá em secreto. E você vai sair desse quarto, talvez, quem sabe, mancando, mas vai sair como príncipe, como princesa de Deus. Arabana, chorai. Ezequias queria mudar a última palavra que ele ouviu. Por isso, virou-se para a parede. E ele agora buscou quem tem poder para dar ainda uma outra palavra. E quando ele voltou-se, ele começou a falar com Deus. E ele não falou qualquer palavra. Ele falou palavras de um coração honesto, de um coração sincero. Sabe qual um dos grandes problemas nossos, irmã Miriam? Um dos grandes problemas nossos é querer ter oratórias lindas para falar com Deus, aquilo que Deus sabe que não é verdade. Oh, magnânimo Deus, exaltado, tão grande, tão maravilhoso, oh. E Deus está lá assim, começa a falar de verdade, rasga o coração, fale palavras com sinceridade. Eu te conheço. Eu conheço as palavras antes que elas saiam da sua boca. Eu te falei que você tem que falar, mas lembre que eu já sei a intenção do coração. Não precisa argumento. Vai no assunto e fala comigo o que de fato você quer falar. Esse rei diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade. Ele estava falando com sinceridade, porque ele andou em verdade.
Ele era de verdade. Quantos argumentos mentirosos nós temos hoje de pessoas dizendo eu faço e não faz nada? Um exemplo, quantas pessoas querendo ser prósperas financeiramente, mas não conseguem ser dizimista e ofertante na igreja? Não consegue. Ou seja, o dinheiro está falando alto, tem um ídolo por aí. Quando a gente é convertido, nascido de novo, eu não sou de falar muita coisa sobre isso, mas quando Deus dá a palavra a gente fala. Quando a gente é convertido, nascido de novo, você não faz conta não. Você sabe que aquilo é de Deus e você devolve com alegria na casa do Senhor, sem fazer conta, porque aquilo é de Deus, é prazer fazer. Quando você compra alguma coisa para a igreja e custou não sei o que, você não tem coragem de cobrar da igreja, você vai e fala, não, deixa aí para minha conta, pode deixar. Eu já vi muita gente rica que cobra os detalhes das igrejas quando vai fazer alguma coisa, e muita gente que não tem muito recurso financeiro, não tem coragem de cobrar, vai doando para a igreja, e Deus vai mudando a situação dessas pessoas e cuidando delas de maneira especial. Nós precisamos andar em verdade, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos viver em verdade. Não tem como você querer aquilo que você não é fiel a Deus. É necessário fidelidade. Fidelidade não compra Deus, fidelidade não ganha Deus, não, mas fidelidade mostra que eu quero tudo que Deus tem para mim, principalmente o céu, principalmente a nova Jerusalém, morar com Jesus eternamente. Eu sou fiel a Deus, não é pelos recursos que Ele tem para mim na terra, eu sou fiel a Deus pela graça dEle, porque eu quero morar com Ele, eu quero morar com aquele que me salvou, com aquele que me libertou, com aquele que numa noite só transformou a minha vida e me trouxe para Ele. Eu quero Ele. É por isso que a gente anda fiel, é por isso que a gente caminha fiel. Não é por causa da igreja, não é por causa do jeito da igreja, é por causa desse Deus maravilhoso. Eu sou o que sou do jeito que sou, desde a presbiteriana tradicional, onde você podia fazer o que quisesse, vestir do jeito que quisesse, beber uma cervejinha na época, fazer não sei o que, você podia fazer, mas Ele me converteu. Eu não vivo aquilo que uma denominação pediu de mim, eu vivo aquilo que o Espírito Santo me dirige para viver. Sai da frente, Satanás, em nome de Jesus, porque eu quero andar naquilo que Deus quer que eu ande. É hora de verdade. É hora de verdade. Chega de falsidade, chega de mentira, chega de falar aquilo que não é. Deus nos conhece. A oração dele foi franca, linda, honesta. Lembra-te, Senhor, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Eu te pergunto, o Espírito Santo morava em Ezequiel? O Espírito Santo morava em Ezequiel? Diga não para você acertar. O Espírito Santo só vem morar depois de Jesus. Eu vou para que Ele venha, e Ele estará em vós e habitará em vós. E agora nós somos templos de morada do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se apoderava de pessoas, mas não habitava nelas. Ok? O Espírito Santo habitava em Ezequiel, mas ele era perfeito, tinha um coração sincero, um caminho reto diante de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo e inventamos narquias. Não é uma questão de ter graça, é uma questão de escolha. É hora da verdade. E escute o que eu vou falar como profeta, porque o Senhor me dá essa autoridade. É hora de verdade, e Deus vai mudar certas sentenças que Ele já deu para muitos. É hora de verdade, e Deus vai mudar últimas palavras que muitos ouviram. É hora de verdade, Deus vai mudar histórias nesta noite, mas é hora da verdade. O povo antigamente, em alguns lugares,
Tinha os honestos e tinha os desonestos. Então, algumas igrejas não podiam, na época, ter televisão. Passei por isso também. Não podia ter televisão, que era os e costumes da igreja. E aí, você ia preencher ficha de alguns obreiros, aí a pergunta na ficha era assim, você tem televisão? Aí o obreiro punha lá, não, mas dentro do guarda-roupa dele tinha uma bichona. Aí a gente fica olhando essas coisas e achando ridículo, mas tem gente que pode ter o computador, tem o computador, e quando ninguém está perto, entra na pornografia do computador. É a mesma coisa. É um outro tipo de falsidade. Ah, pastor, mas está tudo lá, mas quem escolhe é você. Precisa ter caráter para entrar naquilo que glorifica a Deus. Precisa ter uma escolha firmada. Muitos de nós nesse tempo, quando o outro peca, a gente fala, agora eu vou pecar porque o outro pecou. Eu fui traído, agora eu vou trair. Eu fui não sei o que, agora eu vou fazer também. Não tem verdade, não tem coração reto, não tem sinceridade. Peraí, você é fiel porque o outro é fiel, ou você é fiel porque Deus é a razão da sua vida? Você é fiel porque Jesus é tudo para você, ou você é fiel porque tem alguma coisa fiel a você? É hora de retidão, é hora de verdade, é hora de ser perfeito aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É um mandamento que Deus deu a Abraão. Aí, no Novo Testamento, nós vamos achar algumas expressões, como perfeito é o vosso Pai. E isso nos revela a perfeição que devemos ter. Agora imagine, queridos, nós temos um conceito de perfeição, Deus tem outro. O nosso conceito de perfeição é nunca errar. Aquela pessoa que nunca erra, que nunca peca, que nunca engana, que nunca faz isso ou aquilo de errado, ela é, e para Deus não é assim. Perfeito para Deus é um ser errante, caminhando todo dia querendo acertar, caminhando todo dia não querendo pecar, caminhando todo dia querendo glorificar o Deus que serve. E se ele cair, esse perfeito já levanta, confessa e deixa, alcança misericórdia e continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando. Rabandaraia. O perfeito para Deus não é aquele que nunca erra, é aquele que vive para não errar, e se errar, ele confessa, ele deixa e continua não querendo errar e querendo chegar no céu. Lokai Merishadai. Ele orou ao Senhor. Eu disse ontem para os obreiros aqui, no encerramento do segundo período de oração, e nós precisamos orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Aí disseram para ele que ele não podia, e aí teve a lei, etc., que não podia. O que ele fez? Continuou orando. Mas Daniel não orava porque queria um milagre. Daniel não orava porque queria uma porta aberta. Não, esse 3 vezes ao dia, sim, ele orou, fez 21 dias, etc. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma vida diária, de 3 vezes ao dia, buscar a presença de Deus. Ele orava porque ele queria comunhão com Deus. Ele era alguém que nutria a comunhão com Deus. Oração não é primeiro busca de milagres, mas é uma vida de comunhão com Deus, de diálogo com Deus, de falar e ouvir Deus. A igreja que quer Deus, que
Intimidade, que quer intimidade, é a igreja que busca a face do Senhor com quebrantamento, primeiro pela pessoa que Ele é, primeiro para adorá-lo e ser grato a Ele, depois para buscar dele graça, para andar numa vida que glorifica o nome dEle, que exalta Ele, que faz com que o projeto dEle se cumpra na minha vida. E aí nós vamos para as petições com ações de graça. Aleluia! Orar para ter e manter comunhão com Deus. E ele orou ao Senhor. E é interessante que ele está querendo que a palavra que saiu da boca de Deus, que foi a última palavra que ele ouviu, que essa palavra mudasse. E por isso agora nós vamos ver lágrimas derramadas dos olhos deste homem. Irmão, uma pessoa revoltada não tem essas lágrimas. Essas aqui são de quebrantamento. Uma pessoa revoltada, ela, quando chora, ela faz até assim. Não sei por que eu estou chorando. Sim ou não? Mas esse aqui não. Ele está derramando. Irmão, se nós soubéssemos o poder das lágrimas, de um coração quebrantado, de uma pessoa que está falando palavras que Deus sabe que são de sinceridade. É por isso que Ana chega estéril e sai fértil. Tarai kote chamai, alabassuramai. É por isso que Maria chega diante do túmulo do irmão e contempla a ressurreição deste irmão. Badaste akanda ramassai. É por isso que a viúva de Naim contempla a ressurreição do seu filho pelas mãos do mestre amado Jesus Cristo, porque haviam lágrimas de quebrantamento. Eles estavam derramando as suas almas diante de Deus. Deus não resiste à lágrima de um fiel. Deus não resiste à lágrima de um necessitado, de um que se humilha na presença dele. É tempo de molharmos os nossos rostos com lágrimas de quebrantamento. Deus quer ouvir as lágrimas. Deus quer decodificar as lágrimas. Isaías, o nosso amado rei Davi, no Salmo 56, versículo 8, ele diz assim: contaste os meus passos em tempos de perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Deus escreve as nossas lágrimas no livro dele. O anjo pega as lágrimas, decodifica as lágrimas, e no livro de Deus está escrito o clamor de cada um. Muitas vezes você não sabe orar, você não tem palavras para orar, você não tem argumentações para o céu na petição, mas as lágrimas estão sendo derramadas. O anjo está tomando as lágrimas. Quando elas forem levadas diante do Altíssimo da Camassaia, ele vai decodificar as lágrimas, transcrevê-las para o livro dele. Ele entende a lágrima da dor, a lágrima da angústia, a lágrima do sofrimento, a lágrima da busca. Ele vai escrever no livro, e ele vai ler no livro. Ei, está chegando a hora, anjo. Ezequias chorou, anjo, um anjo só desce lá, mata 186 mil soldados do exército de Senaqueribe. Ninguém vai entrar naquela Jerusalém. A Jerusalém é minha, ninguém vai tocar no meu povo. Eu ouvi as lágrimas, eu vi as lágrimas, eu entendi as lágrimas. Anjo! 186 mil morreram pela espada do anjo. As respostas já estavam acontecendo. É interessante que por causa destas lágrimas e desta oração é que Deus para o profeta. Volte lá, Isaías. Volte lá. Eu estou vendo uma cena, e por causa desta cena eu mudo a última palavra.
não haverá morte, haverá 15 anos de vida. Eu estou falando de algo que está na Bíblia. Eu estou pregando uma verdade bíblica. Deixa eu te falar uma coisa. Esta palavra aqui, ela não está escrita para contar que estes homens fizeram estas obras e tiveram estes milagres. Não, esta palavra está escrita para dizer que o Deus que nós servimos é o Deus destes homens, é o nosso Deus, e Ele ainda faz e fará as mesmas coisas. Volte lá, Isaías, e diga para Ezequias, meu servo: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse é o motivo. Por isso que o profeta está aqui. Por isso que a palavra agora já não é mais aquela. Você ouviu? Prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Agora, sabe quando um juiz dá um cartão lá que ele vai no VAR e vê que o camarada passou do limite? Ele pega o amarelo, tira daqui e fala assim, guarda, e pega o vermelho. Já viram isso? Deus está dizendo, não morrerá mais. Espera aí, não vai morrer mais. Devolve a minha palavra aqui. Eu tenho uma nova, última palavra para você. Arabashai, Odaramacai. Certamente não morrerás e viverás ainda 15 anos. Se Deus está mudando certas palavras nesta noite, qual é a palavra que você gostaria que fosse uma nova palavra para você? Uma nova palavra para o seu ministério, uma nova palavra para os seus projetos, uma nova palavra para a sua família, uma nova mensagem de Deus para a sua história. Onde está a vida de Deus em você? Tu lava serúbia. Aí tocou o Shadahamai. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que em volta do rei Ezequias, da Jerusalém, todas as cidades caíram diante desse inimigo. Não tiveram de Deus o socorro. Por quê? Porque eles não tiveram esse argumento. Lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. As outras cidades não podiam dizer isso. Elas levantaram a idolatria, elas levantaram uma nova forma, segundo os pecados deles, de servir a Deus do jeito deles. Deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Nunca existirá uma nova Bíblia e uma nova forma de servir a Deus. Estes são os padrões eternos de Deus. Não inventa história, dê um jeito de se enquadrar nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Pessoas que estão no meio de nós. Tem pessoas em pecado que nunca confessam. Tem pessoas que nunca mergulham em fazer parte de verdade do que é ser igreja. Apesar dos estudos, apesar de todas as palavras ensinando a forma correta. Nunca decidem. Sempre são igrejas de si mesmo. Sempre estão no seu mundo. Como que isto pode acontecer em quem não está mergulhado em Deus? Este homem mergulhou e Deus mudou a última palavra em favor da vida dele. Fique sobre os pés. Aleluia. Tenho uma pergunta para nós. Deus abençoe o irmão Wilson, presbítero querido, todos aí. Cleiton, Luiz, todos aí, Deus abençoe.
Eu tenho uma pergunta para nós. Vamos continuar nessa mesmice? Olhando tudo e tendo tudo como rituais? Ou vamos mergulhar? Vamos ser só ouvintes? Ou vamos ser praticantes? Vamos só andar às margens do rio? Ou vamos entrar no rio? E vamos entrar mais nesse rio? E vamos entrar mais até as águas profundas? Nós vamos viver nessa terra sem semear? Nós vamos viver nesse tempo sem desfrutar o que Deus está derramando? Ou nós queremos? Temos fome? Você ainda tem fome de Deus? Você ainda quer que as promessas se cumpram na sua vida? Você ainda quer alguma coisa com Deus? Você ainda entende o quanto é precioso ter Jesus? O quanto é precioso amar Jesus? O quanto é precioso ter um Salvador e Senhor? Eu estou aflito por Deus me enviar. Eu estou angustiado para que Deus me dê um sentido maior, para fazer algo melhor para Ele e por Ele. E eu gostaria muito de encontrar irmãos que tivessem o mesmo sentimento, que tivesse a mesma fome, que tivesse o mesmo respeito. Tem tanta gente que não respeita mais o pastor. Tem tanta gente que não respeita mais Deus. Eu estou procurando alguém que queira respeitar Deus de todo o coração, que queira amar Deus de todo o coração, para a gente se unir e fazer alguma coisa diferente, para Deus, por Deus, em Deus. Existe uma sentença nestes dias. Deus vai fazer uma varredura nos altares. Deus vai fazer uma varredura nas diretorias de convenções. Deus vai fazer uma varredura no meio cristão evangélico. Ele vai limpar a igreja de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer mal. E a palavra para esse povo é sentença. Chegou a hora de colher aquilo que foi plantado. Tanai do Shabai. Mas eu creio que Deus tem uma palavra nova para aqueles que querem Jesus, para aqueles que querem se levantar para Ele, para aqueles que servir a Deus não é ritual, é prazer, é alegria, é novidade todo dia. Ramai tu comandaia. Eu creio que Deus tem um azeite novo para esta igreja, como uma proposta nova para esta igreja, numa comunhão de graça, de glória, da Calábia, da Shadabai. E talvez, quem sabe, esta seja uma noite daquelas que Deus escolhe para dar oportunidade para nós nos levantarmos e nos tornar esse povo que Ele quer derramar azeite sobre a cabeça. Rabai Kolama Shandaya. O nome do Senhor tem sido envergonhado por tantos escândalos, por tantas coisas. Mas o nome do Senhor será santificado naqueles que permanecerem em Cristo e vencerem o seu jaboque. E da baixo comandaia, o nome do Senhor será santificado. Mais uma vez o Senhor visitará a terra e a glória dele abalará os quatro cantos da terra. É necessário levantar. É necessário erguer, lutar, se encher de Deus. Uma coisa eu tenho plena
convicção, entre outras, que enquanto Jesus não arrebata a igreja, o Espírito está derramando. O Espírito está derramando. O Espírito está derramando. O culto pode estar pesado por causa do pecado, do adultério e da prostituição, mas o Espírito está derramando. Eu ainda posso ser cheio nesse culto. Eu ainda posso ser avivado neste culto. Eu ainda posso ser cheio da glória de Deus no culto. Quem quer orar e chorar na presença de Deus, levante as suas mãos, e comece a falar com Ele, comece a orar a Ele, comece a se derramar diante dEle. Quem sabe tem um pecado dominando a sua vida, e nesta noite você vai chorar: eu não quero, arranca de mim, Senhor. E se isso for verdade, esta é a noite da sua libertação, esta é a noite da sua mudança. Quem sabe um casamento desfeito pode ser restaurado nesta noite, a sentença pode ser mudada, a última palavra pode vir agora mesmo, e não é mais aquilo que você ouviu. Não, eu não quero te encher de esperança terrena, eu quero te encher de esperança celestial. Deus sabe mover, Deus sabe agir, Deus sabe fazer, Deus sabe operar. Que palavras estão saindo da sua boca agora? Você está conseguindo falar? Você está conseguindo orar? Você está, o seu coração está conseguindo se quebrantar diante de Deus? Não, o psicólogo não pode mudar, o psiquiatra não pode, o doutor não pode, o médico não pode. Não pode, mas tem uma coisa que pode: a presença de Deus pode, a glória de Deus pode, a unção do Espírito Santo pode. Invoca o nome do Senhor. Você pode muito bem chegar na sua casa hoje e contemplar a mudança do Senhor. Esse Ezequias, que estava com uma enfermidade de morte, agora já está curado, não tem mais enfermidade, não tem mais morte, e ainda tem uma palavra: eu vou livrar a cidade também, eu vou livrar você, e eu vou livrar a cidade. Está todo mundo guardado, está todo mundo abençoado. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, o Deus que tem a última palavra na boca dele. Eu me lembro aqui do testemunho de um dos queridos irmãos, na época da Donep, que eu era presidente. Eu ouvi o testemunho dele pessoalmente, num dos trabalhos em Goiatuba. Não sei se o Edmundo estava nessa ocasião. Ele tinha sido presidente do Goiás Esporte Clube, não me lembro o nome dele mais. Só que ele morava em Brasília, e era um arrogante, um estúpido. Morava na Asa Norte ou Asa Sul, uma dessas duas. E ele era ignorante. A esposa ia na igreja batista, aquela enorme igreja batista lá do DF, e ele nem sequer fazia questão. E tem muita coisa que aconteceu no testemunho dele, mas foi chegando os dias que ele foi levando ela na porta da igreja, porque foi nascendo um desejo de ir na igreja. Enfim, um dia ele deixou ela bem na porta e ela não chamou ele, mas quando ela estava lá dentro da igreja, ela viu que ele entrou na igreja pela primeira vez. Procurou ela, sentou ao lado dela. E naquela igreja tinha um costume de passar uns pedidos para as pessoas fazerem, passar uns papéis para fazer pedido de oração. E vinha os pedidos para o altar, e o pastor orava e Deus revelava algumas coisas.
E naquela noite, passou os pedidos, ele disse: vou escrever aqui, mas isso aqui é jogada. Está tudo, ó. Ele lá com os outros, está tudo bem crítico. E aí ele escreveu no bilhete: eu quero uma Ferrari, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no final do bilhete, ele deu um negócio nele assim, ele escreveu: se tu és um Deus vivo e real, revela-te a mim nesta noite. Aí o pastor falou algumas coisas lá, Deus usando, e ele disse: tem um senhor aqui, um homem aqui, que fez uns pedidos meio esquisitos para Deus, mas depois ele escreveu com sinceridade e disse que se Deus é um Deus real, que ele se revelasse a ele nesta noite. Deus está te chamando aqui na frente, porque ele quer se revelar a você. Aí ele ficou quieto, falou novamente, falou assim: por que o camarada não responde? Eu sei que eles estão macumunados, esse negócio aí e tal. Aí ele disse: esse senhor de camisa listrada aí foi quem falou e escreveu. E ele: cadê o camarada? E a esposa dele: olha a sua camisa. O senhor mesmo, não foi o senhor que escreveu? Vem à frente, Deus quer se revelar ao senhor. E ele disse que não sabe como chegou lá na frente. Ele chegou ajoelhando, e naquela hora ele confessou Jesus Cristo. Deus derramou algo especial na vida dele e disse onde eu quero chegar. Deus falou para ele através do profeta: como prova que eu estou me revelando, e nesta noite eu estou te salvando. Quando tu chega na tua casa, os teus filhos correm de você, porque eles têm medo de você. Hoje tu chegará na tua casa, e eles correrão para você dizendo: papai, eu te amo, porque eu sou Deus que muda a sua história nesta ocasião. E ele conta num dos testemunhos dele, e contou na ocasião lá, que quando ele chegou, que abriu o portãozão lá eletrônico, muito rico, que ele foi entrando, os filhos dele, era realmente, quando ele entrava, eles saíam correndo de medo dele, que ele era arrogante. Mas quando ele entrou, os filhos dele foram correndo para o lado do carro. Ele saiu do carro e disse: papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo. A vida dele foi mudada, e ele saiu testemunhando desse Deus que ele não cria. Agora ele estava testemunhando que ele era real. Por que que o Espírito Santo me lembrou esse testemunho? Porque ele quer fazer mudanças verdadeiras nesta noite. O mesmo Deus, Canácia Mandaraia, que agiu na vida do meu irmão Eduardo não sei o que, aleluia, ele quer agir em vidas aqui. Quando você chegar em casa, será uma outra situação. Darácia Bai, o Lamai tocou Branácia. Por isso eu tenho um apelo para fazer a nós, aleluia. Quem quer que o Senhor traga essa nova palavra para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para aquilo que precisa, venha aqui à frente no Camacho Daraia. Como aquele homem foi à frente, eu não ia fazer o apelo, mas como aquele homem foi à frente naquela noite, você quer? Então venha. O Senhor tem uma mudança nova para promover em muitas vidas. Mas é preciso, você precisa. Tem oração nos teus lábios que brota do teu coração. Tem lágrimas nos teus olhos diante daquele que pode mudar a sentença, diante daquele que pode trazer uma nova última palavra. Arabayoroma Sandaia. Você não serve um ídolo, você serve o Deus que fez os céus e a terra. O Salmo 115 diz que os ídolos têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm pés, mas não anda, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não cheiram. Gadácia Maracaia. E os que os servem se tornam semelhantes a ele. Badashadaia. Mas aqueles que servem o Deus vivo, abraçai. O Deus vivo tem boca e fala, tem pés e anda, tem
nariz e cheira, tem mãos e apalpa, ele caminha na terra, ele passeia no meio das 7 igrejas, ele ouve a oração, ele ouve o clamor, ele é piedoso, misericordioso, ele ouve o clamor, ele ouve a oração. Aramachai, você serve um ídolo ou serve o Deus vivo e verdadeiro? Fale com Deus. Fale palavras que a tua alma é que esteja falando. Não deixe a boca fechada. Não permita que o coração esteja trancado, travado. Mas derrama a tua alma diante dele, como Ana derramou a sua alma diante do Senhor Deus, e ela saiu mãe de Samuel, da Cássia, como Jacó. Oséias 12:4 diz que com súplicas e lágrimas, como príncipe, ele lutou com Deus toda a noite. Ramante Cássia Mandai. Jacó, quando chorou e se quebrantou, era um suplantador, mas quando ele saiu do val, era um príncipe de Deus. Anarabacantara Suramai. Maria, quando encontrou-se com Jesus, chorava a morte do seu irmão, chorava a dor da perda, mas quando voltou do túmulo, voltou com seu irmão ressurreto. Como você voltará para casa nessa noite? Como você voltará para a lida da vida nesta noite? Sanabramasu de Kavanarashaya Toketanamakatorokotomorogomasamaragas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que em tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai visitando agora, ó Deus que muda a sentença, ó Deus que tem ainda uma nova palavra. Age agora em favor de cada um. Olha para cada coração, para cada petição, para cada situação. Opera, meu Deus, entra com poder nesta situação. Entra com poder, Deus, que abençoa o Ezequias com mais 15 anos de idade. Deus que abençoou o Ezequias, dando vitória no seu reinado, dando vitória ao seu povo. Entra com poder agora. Muda, Senhor, muda agora a situação, muda agora a história. Em Namanto, conta, Nabra, Sandarai, abre essa porta. Abre essa porta que não existia, mas o Senhor chama a existência. Ela existirá, porque o Senhor está chamando a existência. Uma porta nesta noite, ela não existia, mas agora já existe, e ela está aberta. Receba o mover do Espírito. Eu sinto a glória de Deus movendo. Eu sinto a chave de Deus abrindo portas. Eu sinto a misericórdia de Deus mudando sentença. Eu sinto a graça de Deus sendo derramada. Recebei. Creia e recebarabashuramanda. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração. Escolha uma frase para falar para Deus, que seja do fundo da sua alma, com toda a sinceridade, e que Ele possa tomar uma decisão selada em seu favor nesta noite. Fale com Ele uma frase. Agora aplauda o Senhor com toda a vontade. Dê glória ao nome dEle. Glória, 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 glória. Alguns salmos que eles têm alguma briga teológica, questão de autoria dos salmos. Mas o Salmo 46, alguns creem que foi o Ezequias que escreveu. Depois desta tão maravilhosa experiência, ele vai para o pórtico, convoca todo o povo e começa a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se elevem e sejam lançados nos mares. E ele vai escrevendo, porque o Senhor, Ele é o Senhor das nações. Serei exaltado na terra, serei exaltado na terra. O Senhor foi exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O versículo 10. Amém? Quem crê que já aconteceu? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu vi o Senhor chamando à existência uma porta. Ela não existia e não existiria. Mas nesta noite o Senhor chamou a existência. Ele mudou. Com essa porta Ele mudou a sentença. E esta pessoa vai contemplar isso e vai se alegrar muito. E eu gostaria que você testemunhasse para a glória de Jesus.